E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso de domingo. Eu falo ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Apresento o programa hoje com Rômulus Maia e Patrícia Wauquiez. Rômulus na Suíça e Patrícia Wauquiez em Paris, capital francesa. Rômulus está em Berna, capital da Suíça. Eu começo falando com Rômulus, pela tradição do programa, e até porque as mulheres dizem que essa coisa de ladies first é machismo, então não vou cair nessa armadilha. Rômulus, é um prazer ter você, pra gente já é boa noite, 9h17 aqui, 4h17 no Brasil, programa onde vamos falar sobre a entrevista concedida por Luiz Inácio Lula da Silva a 2 órgãos de imprensa e que nós vamos aqui comentar. Boa noite, Wellington Calazans. Boa tarde para quem nos acompanha no Brasil. É sempre um prazer voltar a tê-lo aqui na bancada, participando no domingo, você fazendo esse sacrifício, porque você não deixa de dedicar esse tempo que você poderia passar com a sua família a estar aqui com a gente. Então, eu tenho certeza que cada expressionado que está nos assistindo aprecia o sacrifício de você achar esse tempo para estar aqui com a gente, discutindo um tema importantíssimo, que foi essa entrevista, é o fato político da semana, incontornável. Goste você ou não do Lula, seja você de direita e de esquerda, é um fato político, principalmente pelos recados que a gente pode extrair do que ele falou, do que ele deixou de falar, enfim, há uma grande relevância, a gente vai tentar abordar, logicamente não vai ser muito grande o programa, domingo, todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Mas, enfim, a gente vai tentar cobrir o máximo aqui possível, repercutindo, inclusive, Wellington, já recebi muito retorno positivo lá no artigo que eu publiquei ontem, foi ontem que eu publiquei, porque eu estou atualizando ele, então hoje eu já republiquei, mas as atualizações são justamente contribuições da comunidade do Duplo Expresso. Então agradeço muito, aí vocês estão ajudando realmente a fazer essa análise em conjunto. Então bastante coisa para a gente falar e vamos agora dar boa noite para outra pessoa que também está na noite, não mais na tarde, que é a Patrícia Wauquiez, falando com a gente diretamente da Grande Paris. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Wellington. Eu dei uma admitida, né? Falei, eu quero participar. Não, mas eu vi 3 vezes a entrevista, eu achava que a gente tem alguns pontos aí importantes para destacar e para contrapor, né? Para debater. É isso aí, Patrícia. Então vamos fazer o seguinte, eu combinei com o Rômulus hoje à tarde, e aqui a gente faz tudo na base da combinação ao vivo. Eu queria falar, Patrícia, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o programa em 3 módulos, porque o último módulo é o módulo do Superchat e de conversa com o público, né? Então, o primeiro módulo do programa vai ser falando sobre os 2 órgãos de imprensa que entrevistaram, a performance dos jornalistas entrevistadores e alguns detalhes dessa entrevista sob essa perspectiva. O segundo, Lula falando sobre o contexto político brasileiro, e o terceiro, o apelo de Lula para que o povo volte, o povo entre para barrar esse avanço da destruição com a mão dos Estados Unidos da América, que inclusive é promotora, na voz do próprio Lula, dessa aberração da justiça através de Dallagnol, Moro, Lava Jato, tudo isso, Lava Jato essa que foi criada por Dilma Rousseff e Zé Cardoso. Então, não podemos esquecer esses detalhes, aqui você ouve o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Isso é muito importante que seja dito desde o início. Aqui não há idolatria, há um respeito profundo. O Duplo Expresso ficou sozinho na defesa por Lula, e não vem me falar de PCO, porque isso aí é balela. Eles estavam, na verdade, como escudeiro de Haddad nas eleições. Isso ficou claro para quem entende 1% de política, porque quando em 2017 eu conversei pessoalmente com o presidente do PCO em Amsterdã, ele disse que a luta não era pré-Sal e Lula, era por volta a Dilma. Então ele não tem visão de futuro, não vou discutir com quem tem visão curta. Agora, quem quer ouvir falar dos recados, como o Rômulus colocou, que o Lula deixou, o que ele insinuou para a gente interpretar, e qual é o nosso plano de ação a partir de agora, a partir dessa entrevista, que foi a primeira, e por que essa primeira entrevista aconteceu, né? Aí é muito bem-vindo para participar aqui desse programa. Eu começo falando sobre Mônica Bergamo, que queria saber se Lula limpava banheiro, lavava roupa, né? A mais importante entrevista política dos últimos anos, talvez, diante até das circunstâncias em que essa entrevista aconteceu. Ela vem com esse papo,
porque ela sempre teve aquela pinta de setorista do Projac, né? Na verdade, é aquela que quer fazer um video show em cima da política. E o Florestan foi mais sério, inclusive respeitou muito, teve muita paciência, eu gostei muito da postura dele, achei ele bastante coerente com as coisas que ele colocou, a despeito de trabalhar, Rômulus, para o El País, que é um órgão da NATO, que é a OTAN, como a gente chama no Brasil, certo? Que está querendo, inclusive, destruir a América Latina, botando bases na América Latina, com um propósito muito claro, certo? Que é de destruir o Conselho Sul-Americano de Defesa, que foi citado por Lula nessa entrevista. Então, Rômulus, nós tivemos aí uma concessão de setores da direita do Brasil que estão perdendo muito com o desgoverno Bolsonaro para que Lula concedesse essa entrevista. Mas, para evitar susto, esses dois órgãos, Folha de São Paulo, aquela que apoiava a ditadura e que só o Mercadante disse que não, ela já admitiu, mas o Mercadante continua dizendo, não, você está mentindo. Né? E é o país que, como eu falei, e Rômulus fala muito isso, é um órgão de interesses bem distantes daquilo que queremos para o Brasil e para os brasileiros. Rômulus. Wellington, você faz um resgate importante aí da questão do apoio da Folha de São Paulo à ditadura militar, mas a gente pode nem ir tão longe, se precisar. A gente tem que lembrar que em 2018, agora na eleição, a Folha de São Paulo foi o receptáculo, quem recebeu o vazamento do áudio do Bolsonaro pedindo o Caixa 2 para alimentar aquela máquina de fake news pelo WhatsApp. Tanto a Folha de São Paulo, a jornalista que virou a heroína da liberdade de expressão no Brasil, do jornalismo engajado, Patrícia Campos Melo. Ela só não explicou, todo mundo falou, né, que recebeu ataques do Bolsominions e tal, ganhou prêmio, acho que até internacional, fora do Brasil, reconhecimento. Só faltou ela explicar por que ela enterrou o áudio do Bolsonaro pedindo Caixa 2. Aliás, não foi só ela, né? Foi uma combinação. O próprio Fernando Haddad enterrou esse áudio do Bolsonaro pedindo Caixa 2 para poder reconhecer a derrota, porque se ele tivesse divulgado aquele áudio, ficaria difícil ele publicar aquele tweet no dia seguinte à eleição, desejando boa sorte ao Bolsonaro, etc., porque era mais uma prova de que a eleição era uma farsa, era uma fraude total. Então a Folha de São Paulo se pinta, né, de oposicionista ao Bolsonaro, um pouco, né, crítica, tal, tentando se posicionar mais ou menos como ela era nos anos 90 com relação ao Fernando Henrique, né? Ela era aquela coisa meio crítica, um pouco diferente da Globo, tentando apagar esse passado recente dela de 2005, né, pós-mensalão, em que ela aderiu ao padrão Veja de jornalismo, Globo, de ir para cima. Então ela está tentando ser de novo aquela independente fake, né, mais ou menos o que é o País, né? O pessoal que fala que o País é de esquerda, né? Tem isso, na Espanha, você fala que a imprensa de esquerda, com todas as aspas, é o País. E só quem mora lá sabe o que eles chamam de esquerda é o Partido Democrata, é gay, é maconha, é o que mais? Aí todas essas pautas identitárias e tal, que temos todos os respeitos, mas a gente sabe como elas são utilizadas para despolitizar. Então, o El País, inclusive eu resgatei, Wellington, lá o pessoal estava debatendo sobre isso, sobre essa questão, um comentário do Felipe Quintas, o nosso comentarista, o jovem cientista político e doutorando da Universidade Federal Fluminense, quando em janeiro ele resgatou o controle societário do El País, do grupo Prisa, que é o dono, Prisa é prensa, alguma coisa, que é um grande grupo de comunicação, que tem canais de televisão, etc., e que controla o El País. Aí fala, bom, não pode ser de esquerda. É fundos financeiros da Inglaterra, da City Londrina, Santander, Banco Santander, executivos do Santander, etc. Não tem nada de esquerda. É aquela falsa divergência, leve divergência, para tentar fingir uma pluralidade e, com isso, fabricar um consenso e dizer, não, isso aqui e tal. E aí você pensa, bom, se a esquerda e a direita estão dizendo isso, então é porque é verdade. Mas isso não é esquerda, é direita também. E aí a gente tem que dar o crédito a esse termo sensacional criado pelo nosso amigo Roberto Lucena, de imprensa OTAN. Essa imprensa OTAN, ela publica, né, são os aliados dos Estados Unidos, mas que tentam se fazer um pouquinho de diferente, mas no frigir dos ovos estão sempre junto com o Império. Então, tanto Folha de São Paulo como é o País, eu acredito, a despeito dos jornalistas, eu também gostei muito da participação do Florestan Fernandes Júnior, aliás, eu coloquei até no artigo que ele não deixa de ser um peso, um fardo, carregar um nome como esse, né? Porque ele não pode deixar a peteca cair diante da obra do pai dele, né? O grande sociólogo aí do Brasil, lá na Universidade de São Paulo. Mas, e muito importante para o PT, inclusive para a origem do Partido dos Trabalhadores, e a fundação do partido
Fundação, tem Perseu Abramo, mas eu acho que tem uma Fundação Florestan Fernandes. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas o Wellington, ele só deu uma deslizada lá, que eu até anotei aí num comentário, que foi, mas aí ninguém é perfeito, né? Assim, o jornalista tem isso também. Que ele foi fazer uma pergunta para o Lula, quem assistiu às 2 horas deve ter visto, em que ele vem com uma pergunta quase assim, meio editorializada, pergunta: presidente, o senhor não sabia? Aí começa a ler uma coisa que assim, que a Odebrecht mantinha um esquema de corrupção transcontinental em diversos países da América Latina, às centenas de bilhões de dólares, com apoio do BNDES na corrupção e tal, para apoiar regimes aliados do PT e tal. Aí o Lula estranhou aquele número e falou assim: não, mas qual é a fonte disso aí? Porque era assim, centenas de bilhões. O pessoal, para mentir, tem que mentir direito, né? Mas assim, aí o Lula falou: não, qual é a fonte disso aí, Florestan? Aí ele falou: não, é a Transparência Internacional. Aí eu, Transparência Internacional é igual a Lava Jato. Ele falou: não, isso aí... Aí o próprio Lula nessa hora respondeu muito bem, falando que era impossível, que o BNDES, inclusive, ali um germe de demonização do financiamento da exportação, e o Lula fez uma defesa muito boa da necessidade de financiamento. Então, foi o único deslize dele nas 2 horas. Eu acho que é perdoável. Patrícia Wauquiez, o que você achou aí? Qual é a sua opinião sobre os veículos que foram autorizados, porque não deixa de ser uma autorização nesse momento, pelo Supremo Tribunal Federal para entrevistarem o Lula? Eu sinceramente não gostei. Eu nem da Folha, nem dele, nem do Florestan Fernandes querendo ser como é que fala? O imparcial, a gente usa um termo para isso que agora me fugiu, mas ela teve várias horas que realmente, quando ela fala que, mas o senhor que lava sua roupa, presidente Lula, e ela insistiu, ele ainda contou um pouco da vida dele, que ele sonhava em morar sozinho, e ela insistiu. Aí eu mandei um tweet para ela falando: querida, é você que lava a sua própria roupa na sua casa? A gente sabe que a gente fora do Brasil lava, mas e ela, com não sei quantas empregadas, uma jornalista do porte dela, com sei lá quantos R$1.000 por mês que ela ganha como salário, ela lava a roupa dela? Então eu não sei se aí tinha um recado, porque aí vocês lembram que, acho que foi em outubro do ano passado, teve um carro estacionado na frente da Polícia Federal, que foi roubado com todas as coisas do Lula, inclusive com as suas roupas, carta, documento. Não sei se foi como é que fala? Um recado, sabe? A gente passa recado, às vezes uma mensagem cifrada, mas, sinceramente, teve um momento quando ela pede para o Lula fazer autocrítica. Meu Deus do céu, o cara está na prisão faz 1 ano. Depois de tudo que ele passou, ela vem ali para pedir autocrítica. Não sei, ela me irritou profundamente. Eu não gostei da postura dela. E o Lula teve muita paciência, muita paciência. Só lembrando, Wellington, passar para você já, só lembrando que a gente quer renovar aqui o desafio a Mônica Bergamo para que ela repita essa experiência de fazer entrevista num presídio, mas para entrevistar alguém a que ela dedica tanta atenção nas colunas dela, ali quase tão exato como um relógio, né? A cada 3 semanas ou a cada 1 mês, enfim, que é o Eduardo Cunha. Por que ela sempre quer perguntar para outras pessoas: mas e aí, como é que é o Eduardo Cunha na prisão? Por que ela não vai lá entrevistá-lo, não é verdade? Wellington Calazans. Pois é, Rômulus. Além disso, eu queria lembrar que Lula, espertamente, isso aí é técnica de media training que ele fez a vida toda, desde a época sindical. Na maioria das perguntas da Mônica Bergamo, ele respondia o que ele queria e não o que ela perguntava. Não sei se vocês perceberam isso, assim, ele estava cagando para ela, né? Então, também isso também mostra que ela não esteve tão bem como ela pode estar pensando que esteve, não é? Então, eu acho que cumprimos aqui o primeiro momento desse Duplo Expresso. Você está assistindo ao Duplo Expresso de domingo, seu programa de debate, programa de hoje com os membros da própria equipe do Duplo Expresso. Normalmente eu venho aqui com o Luiz Moreira, na verdade ele que me traz, mas hoje, por falta até de contato mesmo, e também com a agenda de todo mundo lotada, não deu para a gente armar um programa mais amplo, mas certamente ele voltará aqui em outras oportunidades. Ele que produziu um artigo espetacular sobre o STF e que eu li hoje, que realmente merece a leitura de todos. Eu queria dizer que nessa segunda parte nós vamos falar sobre política nacional, e aí eu tenho que considerar, sim, uma coisa que nós sempre falávamos aqui, e eu fiz um paralelo antigo, né, com o nosso comentarista angolano Paulo Gamba, quando ele falava que Mandela, quando saiu da prisão,
o apartheid, os ricos brancos da África do Sul já estavam com o poder econômico consumado. E isso se estende até os dias de hoje. A vitória dos grupos que lutaram contra o apartheid não é refletida na conquista do povo sul-africano. Então, a luta por Lula, para começar a história, não pode tentar ser feita na forma de mandelização de Lula. Porque se isso acontecer, nós não vamos ter nem país e nem Lula, porque o Mandela ficou com 27 anos na cadeia. E Lula, apesar de ter brincado de que achava que viveria 100 ou 120 anos, o Brasil não terá esse tempo. Não é? E nós precisamos evitar esse paralelo. E a minha sugestão, e não é original, foi um colega meu que falou com muita propriedade que quem quer lutar por Lula não pode falar em Lula livre, tem que falar em Lula injustiçado. E foi aí, Rômulus, que começou o verdadeiro bombardeio que Lula fez contra Moro, Dallagnol. Eu não gostei da palavra obsessão que ele disse, até porque foi ele mesmo quem falou, e o vídeo foi exibido aqui num recorte fantástico, histórico, esse recorte do Rômulus, com a Glaze, com o Stedil, com o próprio Lula, com a Monja Cohen, falando que Lula se entregou porque em prisão preventiva não caberia HC. E aí ele veio com esse papo furado agora, de que não, eu quis me entregar porque meu lugar é aqui. Isso tudo aí, você que está me assistindo, eu quero dizer, isso é técnica de propaganda. Ele está mandando recados para o STF, ele está mandando recados para o PT jurídico, de que ele foi enganado e agora vocês precisam resolver, porque eu estou aqui, porque vocês disseram que eu iria sair uma semana depois. Isso foi um recado para o STF e para o PT jurídico. Tanto assim que ele citou Tasso Genro e Cardoso como os criadores dessa independência, dessa justiça que está invadindo a política. E, ao contrário do que eu havia pensado inicialmente, isso não foi um elogio, isso foi uma grande crítica. Ele só queria tirar o dele da reta, e tirou. Ele lembrou o nome dos dois como artífices dessa grande invasão que hoje temos como fruto o fascismo de Bolsonaro e Guedes. Guedes é fascista, o fascismo de Moro e Dallagnol, e que estão pegando dinheiro público para fazer, como Lula sempre criativo, o criança esperança deles, não é? E a gente tem que lutar contra isso. Então, o principal recado de Lula, os dois principais recados de Lula, aliás, eu vou falar, foram 3 recados fantásticos. A invasão norte-americana no Brasil, certo? A invasão da justiça na política, com esses caras que disseram que a Petrobras estava quebrando por causa de 40 milhões e só de um fundo da Petrobras, 2,5 bilhões. Então, quem é que está quebrando a Petrobras? Na verdade? E a outra coisa, que não é para o povo esperar. É para ir para a porta dos deputados, é para pressionar, é para ir para a rua, que não é na Avenida Paulista que vai impedir reforma da Previdência e outras coisas. Então, ao invés de Lula livre, vamos falar sobre Lula injustiçado, para a gente começar a denunciar essa completa injustiça que está acontecendo no Brasil, contra ele e contra... Mas são milhares de brasileiros que vivem essa situação. E Lula como símbolo, como o principal político do Brasil, preso injustamente por uma pessoa que hoje é beneficiária dessa prisão para ser ministro do atual presidente da República, que é um verdadeiro banana, que não faz nada, que está destruindo o Brasil, certo? E Moro agora tem que ser cobrado como político. Tem que ser cobrado como político. Então você que está me assistindo, você quer salvar Lula, é Lula injustiçado e partir para cima. Partir para cima, não deixar Dallagnol andar na rua em paz, não deixar Moro andar na rua em paz. Tem que tirar a paz desses caras, de todas as maneiras, porque eles vão destruir o Brasil. E não adianta depois Lula sair da cadeia com o Brasil destruído. A gente tem que deixar alguma coisa para que alguma coisa possa ser feita com ele, ou que ele disse que pode até ele está gostando dos norte-americanos com 78, 80 anos. Claro que ele não vai, mas ele disse também que aos 75, pelo princípio da Igreja Católica, ele iria tentar apoiar uma pessoa com mais força. Foi o que ele falou. Então, mais força jovem.
Então, temos que levar todos esses recados, Rômulo, em consideração, levar em consideração principalmente que Lula é refém. Lula é refém de uma ala do PT que traiu ele e continua traindo. Lula é refém de chantagens, de ameaças, e Lula é um político que sabe para quem ele está dando os recados. Então, é isso aí, a minha primeira impressão sobre esse momento da entrevista de Lula. Bastante coisa importante aí que você abordou, Wellington. Eu queria acrescentar algumas coisas, que é o seguinte: algumas pessoas, né, empolgadas até e querendo ouvir o Lula com mais liberdade, talvez com perguntas mais importantes do que se ele lavava a própria roupa ou não, sugeriram, por que o Duplo Expresso não entrevista ele? Você tem que pedir entrevista. Minha gente, o STF que autorizou essa entrevista, né? Teve que entrar ali a caneta do STF. Vocês acham que o STF autorizaria? Você acha que, primeiro, que só esses 2 veículos pediram para entrevistar o Lula? É evidente que não. Por que o recurso deles subiu rapidinho para o STF? De outras pessoas não subiu? Por quê? Porque não foi pautado. O nosso entraria na fila lá do povão, enfim, da multidão que deve ter pedido. Mas mesmo que houvesse uma boa vontade do judiciário, que eu não acredito que haja nenhuma boa vontade com o Duplo Expresso, o PT jurídico, que faz a triagem de quem fala com ele, a gente tem que lembrar, Wellington, que até durante a campanha eles impediram que o Ciro Gomes se encontrasse com ele para conversar pessoalmente. Então, assim, esse pessoal que controla as informações que entram, as informações que saem, que dão as matérias, os pendrives, não sei o quê, e controlam quem entra e sai, obviamente que eles não quereriam algo que saia do script. Então, é óbvio que mesmo assim o Lula, com essa limitação, conseguiu passar uma série de recados. Você falava aí, Wellington, da menção dele à liderança jovem e tal. A gente tem que lembrar que quem chamou para a entrevista o nome do Fernando Haddad, quem mencionou foi a Mônica Bergamo, não foi o Lula. Ele falou de Ciro Gomes, ele falou dos governadores do Nordeste do PT, sem nomear nenhum especificamente. Ele falou do Boulos, e falou até da Marina Silva. Falou, não sei mais se ela é de esquerda, tal, só teve 1%, mas até da Marina Silva ele falou. Aí no final a Mônica falou, mas e o Fernando Haddad? Aí né, veio com aquela coisa protocolar, não, representou bem a candidatura e tal, se não fosse fake news, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas enfim, esse recado fica claro. Inclusive, eu li um artigo do Ricardo Capelli, que trabalha com Flávio Dino no PCdoB, em que eu acho, descontando-se que ele, logicamente, agora nutre as expectativas de que o chefe dele, o Flávio Dino, se viabilize para ser candidato em eleições, e aqui para mim eleições sempre vai ter aspas, mas enfim, nas eleições de 2022, descontando isso, eu acho que ele é muito feliz na análise que ele faz dessa ausência da menção ao Fernando Haddad. Inclusive, há diversos haddadistas no PT que não ficaram tão felizes com a entrevista. Eu até coloquei lá na seção de comentários do artigo que eu publiquei ontem, quem for procurar vai achar algumas pessoas achando que o Lula tinha que ter saudado o Haddad como uma liderança importante e tal, não sei o quê. O pessoal não ficou muito satisfeito porque, obviamente, ficou claro ali, né? Quem teve que trazer foi a Mônica Bergamo. Mas então, além disso, Wellington, diversas coisas eu acho que foram importantes nessa entrevista. Esse chamado à mobilização popular foi fundamental. Eu acho que a parte que a gente deveria tirar mais importante foi isso. Inclusive, ela está muito relacionada, Wellington, àquela última fala dele, ainda como um homem livre, ainda em liberdade, em que ele falou que esperava, ele falou, eu espero que vocês sejam mais inteligentes do que eu e saiam daqui para queimar pneu, para fechar a estrada, para parar a cidade, fazer greve e tal. Mas não tinha como, as lideranças que ficaram sabotavam todas essas iniciativas de tensionamento da questão. Então, ele, mais uma vez que ele recebe o microfone de volta, ele lembra da importância das pessoas tomarem. E essa história dele de falar, né, que passeata na Paulista não adianta, eu não sei se ele assistiu aquele protesto dos guarda-chuvas girando, mas de repente pode ser isso que ele estivesse fazendo alusão. Então, isso é muito importante. E sobre essa questão, Wellington, dele trazer essa versão retrospectiva, mas assim, alterando o que a gente sabe que era o fato lá, de como que ele foi convencido a se entregar, isso não sobra nenhuma dúvida. Eu coloquei, é só você ir no artigo que eu publiquei lá ontem no Duplo Expresso, que você vai ver o vídeo ao que o Wellington fez menção. Você falava aí da Monja Cohen, da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, mas faltou o próprio Lula. Tem o próprio Lula falando também. Ele fala do Alto do Palanque, a história do habeas corpus. Não, mas eu falei Stedil e Lula também. Lula. Pois é, porque para mim é o mais importante. Ele próprio, aí você vê a combinação dos dois, que eram duas mentiras, né? Aquela de que se ele não fosse, seria decretada uma prisão preventiva em que não haveria habeas corpus, que é mentira. Aí essa ele fala do Alto do Palanque e, numa entrevista ali personalíssima, nas últimas horas,
com o Frei Beto, ele fala, não, então eu sei que agora para a semana a gente vai conseguir alguma coisa aí, que era a promessa de que ele entrava no sábado e saia na quarta. Inclusive, você vê como são essas coisas assim, de sincronicidade. Nesta semana da entrevista, em que o Lula vem com essa versão que a gente sabe não ser verdade, mas é a que ele tem que falar agora, ninguém está recriminando no Lula o fato dele ter falado aquela versão. Ele é refém, ele está ali, ele tem que falar. Isso, inclusive, para também manter uma aparência. Né? Ele fala, não, realmente, eu fui passado para trás, é isso. Quem vai olhar com uma liderança alguém que é passado para trás por pessoas que eram, teoricamente, seus aliados? Obviamente que ele nunca vai admitir, não poderia admitir isso publicamente, mas é sabido e tem prova. Inclusive, nesta semana vai o Lindbergh no canal dele lá, eu já mostrei no programa de sexta-feira, e tem aí no artigo, quem for procurar, ele vai e fala, não, é isso mesmo, o pessoal lá tinha falado que ele entrava no sábado e saia na quarta. Só faltou o Lindbergh falar quem. Inclusive, ele entrevistou na mesma semana a pessoa que chegou lá falando isso. Obviamente que agora, nessa situação, o presidente não vai falar isso. Obviamente que não. Então, a gente não esperava isso. Mas isso não deixa de ser algum indício, né? De que, como você falou, ele nutre ainda alguma esperança de que o STF possa reverter essa situação, e isso sim é preocupante. Mas, obviamente, Wellington, as pessoas falaram, que vocês queriam que ele dissesse? Não, a gente queria que ele falasse o que ele falou. Não, ninguém está exigindo um discurso alternativo ou coisa a mais. O que a gente está propondo nessa discussão e nos artigos e nos pronunciamentos que a gente vê nas redes sociais é que nós que estamos fora, tiremos as consequências políticas do que ele falou e do que ele deixou de falar. Aquela história dele de falar que podia ficar ali 100 anos, que podia chegar aos 120, mostra que ele próprio já se coloca fora do jogo. A gente não pode continuar alimentando, esperando uma liderança que ela própria não se vê mais nessa condição. Ele já tem a plena ciência de que ele foi neutralizado. Ele sabe que ele foi passado para trás e que desarmaram, que a última arma que ele tinha, que era a manutenção da candidatura em outubro, o pessoal com mais uma mentira, que ela até ele fez referência aí, lá o Barroso, o ministro Barroso, com aquela loucura, me fez assinar o papel passando a candidatura para o Haddad. Ele sabe que ele era a última arma, a última barganha que ele tinha. Então, eu estava vendo aí, Wellington, passar já para você, hein, Patrícia Volquet, vai pensando aí no que você vai falar sobre isso. Mas foram 3 mentiras fundamentais do chamado PT jurídico, expressão cunhada pelo professor Luiz Moreira, que incomoda porque pegou o Wellington, aí o pessoal reclama. Mas então, foram 3 mentiras que sem isso o golpe não teria sido tão bem sucedido. Eu estava fazendo 3 mentiras e 3 posturas. Então, a primeira foi essa de falar, você entra na quarta, entra no sábado, sai na quarta. A segunda, garantiram para ele que mesmo que ele fosse preso e ficasse, ele falou assim, bom, isso aqui pode me trair, né, até. Mas aí outras pessoas garantiram para ele que mesmo preso não havia chance dele não ser candidato. Então, Gilson Dipp, a pessoa que trouxe para o cenário do Judiciário Nacional o Sérgio Moro, eu publiquei, está lá no meu artigo, em janeiro, 20 de janeiro de 2018, falou Lula é candidato e tal, e o pessoal nem se atentou que o cara que estava dando esse parecer foi o preceptor do Sérgio Moro e vinha do TRF4. Mas como assim, minha gente? As pessoas, é muita inocência. Então, Gilson Dipp garantiu, o Flávio Dino garantiu, da entrevista, publicou o artigo, não tem como ele não ser candidato, eu que fiz a ficha limpa junto com Cardoso, não tem como não ser, tem uma válvula que vai garantir e tal. Então, Eugênio Aragão, enfim, todo aquele pessoal ali, o próprios advogados dele, né, Silveirinha, enfim, aquele que já veio até aqui no programa, todos esses aí garantiram, não tem como você não ser candidato. Ele pensou, bom, mesmo que eu vá preso, e o pessoal, e até era garantia, eles não vão roer a corda e não me soltar na quarta-feira, porque eu mesmo lá encarcerado posso ser o candidato e eu vou botar a eleição em xeque. Nada disso. Então, a primeira mentira foi a que levou ele à prisão. A segunda mentira foi a que levou ele a perder a candidatura, porque acreditava que ia ficar com uma bomba lá dentro. Não desarmaram a bomba. E a terceira é o Haddad, que é um ilustre representante do PT jurídico, ter sido o candidato e ter sido o candidato como foi. Ele não foi só o candidato normal, em vez de um anticandidato que ia chegar lá para falar do judiciário, tentar desmascarar a Lava Jato. Não, ele foi pior do que normal. Ele foi o candidato normalizador. Ele chegou lá falando que o Marcos Lisboa, coautor da Ponte para o Futuro, ia ser o ministro da Fazenda dele. Ele sinalizou que Joaquim Barbosa, o avô da Lava Jato, ia ser o ministro dele da Justiça, e veio com aquela história. Moro prestou relevantes serviços ao Brasil, não há conspiração do judiciário, é um mero erro que vai ser corrigido em Brasília, etc, etc. Então, essas 3 prestações do PT jurídico foram fundamentais para a consolidação do golpe em 2018. Patrícia Volquet. Aqui. Apesar de eu achar essas 3 mentiras um dos pontos fundamentais, para mim foi um dos mais importantes da entrevista que ele deu,
Eu anotei algumas outras coisas também. Primeiro, a própria contradição do Lula. No começo da entrevista, ele fala para Mônica Bergamo que não tem, que a dignidade dele, acima de tudo, que ele vai provar que ele é inocente, que ele não se importa se ele ficar até o final dos dias dele na cadeia. Ele fala isso no começo, mas ele não, durante toda a entrevista, ele repetiu: quando eu sair daqui, eu vou tomar uma cachaça com o pessoal do Lula, do Bom Dia Lula Livre, do acampamento da Dona Marisa Letícia, que está em frente do prédio da Justiça, não, da Polícia Federal. E ele falava: quando eu sair daqui, eu vou falar com os militares. Quando eu sair daqui, eu vou fazer uma reunião com toda a direção do PT e a gente vai fazer um programa político. Quando eu sair daqui... Então, assim, é muito triste perceber, ver ele, que já foi presidente do país, que fez o país crescer, que fez tudo que ele fez nessa posição dele. Então, você vê que, ao mesmo tempo, enquanto ele fala que ele aceita que ele vai ficar preso até o final da vida dele, ele não para de falar que quando ele sair daqui, quando eu sair daqui, enfim, essa é uma contradição dele. Uma outra coisa, ele admite, isso eu achei muito importante, mesmo que a gente saiba, ele admite que a farsa jato, que me recuso a falar Lava Jato, ela é um escritório avançado dos Estados Unidos no Brasil. Inclusive, ele fala com todas as letras que há procuradores americanos filmando depoimento dos réus da Lava Jato. E que ele tem que denunciar isso, que ele é contra. Uma outra coisa, ele revela também o ambiente de tensão que ele viveu nesses últimos tempos. Ele fala que foram 80 horas de Jornal Nacional martelando, e ele faz questão, porque a gente vê o Lula, a gente acha que tem que ver o lado humano. Gente, é uma pessoa, tem gente que não aguentou. O Alan Garcia se suicidou. Cada um é cada um, mas ele citou, quando perguntaram para ele do Alan Garcia, ele respondeu: vocês acham que é fácil estar nesse ambiente de tensão? A Dona Marisa morreu por isso, porque ela não aguentava ver, ela estava ou ele conta, na verdade, ele revela, foi uma das primeiras vezes que eu vi, que ela estava numa depressão profunda, porque ela não queria sair de casa, ela tinha vergonha, ela estava muito triste que estavam perseguindo ela e os filhos dela. Isso, Patrícia, eu ia te chamar a atenção para isso, vou voltar para você, mas nessa hora ele fala, não aguentava o que estava sendo feito com os filhos dela, e aí eu relacionei isso à última pergunta lá, já no final, que o Florestan Fernandes pergunta para ele o que ele teme, se ele temia pelos filhos, aí ele tenta, não temo pelo Brasil, então não temo pelos meus filhos, então... Imagina a pressão, ele tá lá, ele não sabe, Lava Jato, se quiser, pode ir para cima de 2 ou 3 filhos dele de uma vez, né, Patrícia? Ela pode ir para cima de todos. E assim, ele sabe disso. Então, pela primeira vez, ele revelar que esse sistema, que ele passou 6 meses achando que todo dia podia vir a polícia buscar ele, você imagina, assim, a gente... É uma tensão grande. Então, ele admite isso, eu falei, nossa, contradiz um pouco com toda essa fortaleza, com todo... Mas, bom, para ver como que não deve estar fácil para ele também. Uma outra coisa, aí tem mais dois pontos. Ele fala que ele exalta, como todo depoimento que ele faz, ele exalta tudo que ele fez para o Brasil, só que, ao mesmo tempo, ele esquece que a Lava Jato, que a Força Jato, ela é feita para destruir isso e criar uma nova narrativa. Daqui a um tempo, eu não sei, por exemplo, se meu filho vai ter a mesma impressão do Lula que eu tive, porque eu vivi o governo dele. As novas gerações vão ter uma outra história que vai ser contada pelos vencedores. Ele se lembra, talvez, será que ele se lembra que a história é contada por quem vence? Então, é outra contradição. Como é que fala? Uma outra coisa também quando eles perguntam, mas como que você acha que... por que você acha que o Bolsonaro ganhou as eleições? Uma coisa muito importante, um diagnóstico importante que ele faz é essa demonização da política. Só que ele não vai até as últimas consequências, ele não analisa até o final, e ele fala que, na verdade, foi o PT... Ele fala que o PT que deu poder para o Ministério Público, que foi o poder que deu... que criou todas essas leis de transparência, que agora não existe mais, mas
é uma contradição, porque ao mesmo tempo que foi o PT que ele fez tudo isso, que ele lutou para que as coisas fossem mais justas, entre aspas, ele agora está sendo vítima do que ele mesmo criou. Então, essa demonização da política, que eu acho que, no final das contas, eu acho que ele não fala isso, mas ele tem toda a razão, ele foi muito atacado, mas ele não fala isso, que o PT, na verdade, contribuiu, inclusive o PT jurídico contribuiu para essa demonização da política, para o fortalecimento do judiciário e a demonização da política como um todo. E que contribuiu e que fez o Bolsonaro subir, o Bolsonaro ser eleito. E, para finalizar, uma última coisa é isso, que ele fala que ele nunca viu tanto ódio. Ele falou que ele foi em estádio de futebol e que ele é com palmeirense, São Paulino, mas que ele nunca viu tanto ódio na rua como ele viu nos últimos tempos. Então, é um diagnóstico da sociedade brasileira atualmente. E é o que o Wellington falou no final dele, que o povo tinha que lutar e que não tem liderança. Ele faz um apanhado mundial da democracia. A Mônica Bergman dá aquela facada falando que mas talvez a democracia não seja o que as pessoas estavam esperando, não serviu ao propósito das pessoas, não atendeu, e por isso que elas estão lutando contra. Na verdade, não é a democracia, foi o liberalismo e o neoliberalismo que a democracia promoveu, que esses regimes novos, né, promoveram, e que não atendem às necessidades do povo. É isso aí, Patrícia Wauquiez e Rômulo Maia apresentando comigo esse programa aqui. Eu sou o Wellington Calazans, estamos aqui juntos debatendo a entrevista recente de Luiz Inácio Lula da Silva, concedida à Folha de São Paulo e também ao jornal El País, entrevista que causou impacto internacional, entrevista que, para quem acompanha a política diariamente, que é o nosso caso, e você que está acompanhando aqui o Duplo Expresso certamente acompanha diariamente a política e compreendeu que muitas mensagens foram passadas. Estamos falando sobre essa entrevista porque o Brasil corre aí numa contagem regressiva contra o relógio, literalmente, né, Rômulo? Meu tempo assim otimista é de 3 meses, e também do Paulão e de outras pessoas com as quais nós conversamos, de que o Brasil em 3 meses pode ser um país que desce assim, despenca de potencial país com ordem e progresso para um verdadeiro país da desordem e regresso. E isso, Lula, nessa entrevista, foi muito feliz, Rômulo, quando ele falou sobre as Forças Armadas. Eu achei até que ele pegou algum texto do Duplo Expresso que mandam para ele, porque nós temos, felizmente, pessoas que mandam os textos do Duplo Expresso para ele, né? E ele falou sobre o papel das Forças Armadas. Claro que ele, político que não falou que está cumprindo o papel de porteiro de puteiro, como eu falo aqui. Ele foi mais na linha do Piero Lerner, certo? Mais diplomático, certo? Do Rômulo, que é mais polido. Agora, ele chamou mesmo, e ele citou o investimento que ele fez na Marinha, investimento que ele fez na Aeronáutica, investimento que ele fez no Exército. Ele chamou o empresário brasileiro, desafiou a dizer qual presidente que tratou ele melhor. Ele só mentiu ali quando ele falou que foi o melhor presidente da República. Não foi Getúlio Vargas. Porque o Brasil existe, o Brasil de hoje ainda existe por Getúlio Vargas. E isso é inquestionável. Isso é inquestionável, não se pode aqui... Não é? Ele se referia à pesquisa, Wellington, não é uma pesquisa como uma memória, quem responde a pesquisa é quem está vivo, né? Então aí por isso saiu esse resultado. Aí mas uma prova de que quem conta a história é quem está com a caneta na mão, ele estava com o microfone nesse caso. Getúlio Vargas não estava mais aí para contar, na verdade? Então, mas eu quero dizer que os recados de Lula foram muito claros. O Brasil está numa bancarrota, Rômulo. Dallagnol é um perigo. Ele não citou o nome desse cara só por causa de PowerPoint, não. Eu vinha falando aqui a você, eu acho que você recorda isso, na minha primeira intervenção, logo depois da pausa longa que eu fiz, eu falei assim, cuidado com esse Dallagnol, eu tenho dado marcação ferrada nele no Twitter, porque esse cara é um bandido perigoso. E ele sabe que eu posso chamá-lo de bandido. Rômulo pode chamá-lo de bandido. E ele não vai fazer nada contra a gente, porque ele tem, não é, muito medo da gente chegar na justiça suíça para pegar as 3.000 pastas que sumiram
com nomes, assim, cruciais para sabermos o que realmente está acontecendo no Brasil, numa viagem que ele fez da Suíça para o Brasil. Tá? Então, Dallagnol, além disso, Tacla Duran mostrou com documentos que ele está no esquema de propina de delação premiada, com a esposa de Moro e com o padrinho de casamento deles. Além disso, criou fundos, Rodonel, Petrobras, Odebrecht. Lula chamou de criança esperança deles mesmos. Eu chamo isso, sabe o quê? De roubo descarado. Sérgio Moro é ministro da Justiça porque é refém dos crimes cometidos no Banestado. E isso nós precisamos denunciar todos os dias. Nós temos que ir para a porta da casa de Moro todos os dias. Nós temos que impedir que o Brasil seja destruído como está sendo. E você que é empresário, você que é comerciante, não caia nessa propaganda. Lula citou o exemplo da Venezuela, 5 bilhões de superávit. Olha quanto a indústria e o comércio do Brasil perdem com essa imbecilidade de Bolsonaro de seguir política dos Estados Unidos ao invés do fortalecimento da integração da América Latina, que é a proposta aqui no Duplo Expresso através do Nildo Orix, toda semana defendendo o que ele chama de pátria grande. Olha só, então Lula deixou recados muito claros. Lula fez um alerta. Ele não citou o nome de Bretas, porque Bretas não ousou falar sobre ele. Mas Bretas também é outro cara muito perigoso. Muito perigoso. Então, precisamos marcar em cima desses caras. Precisamos partir para cima mesmo, porque eles não vão recuar, porque eles não mandam neles mesmos. São todos corruptos, reféns dos Estados Unidos da América. Então, precisamos partir para cima. Não podemos ser reféns dos reféns. É isso, Rômulus. O Wellington Calazans. O Rubem Gonzalez, que está nos prestigiando aqui, assistindo, ele lembrou que a gente não pode deixar de falar, ele que vai estar amanhã no programa, inclusive. Não podemos deixar de colocar na lista, junto com Cardoso, com Tarso Genro e também, o Wellington, o próprio Fernando Haddad, que surgiu em Brasília como assessor do Tarso Genro no Ministério da Educação e no Ministério da Justiça. Então, não podemos esquecer de colocar o Márcio Tomás Bastos, que também foi advogado, que foi inclusive mencionado pelo presidente Lula na sua fala, e também o Gilson Dipp, que eu já mencionei aqui. O Gilson Dipp foi o coordenador da ENCLA, né? A ENCLA é terrível. Você vai lá no Duplo Expresso, coloca ENCLA na busca, com 2 Cs, NCCLA, você vai achar o que é isso daí e que como isso foi o que criou a Lava Jato, foi isso que trouxe nos trouxe para onde estamos. Então, a Dilma, ela não é a mãe do PAC, ela é a mãe da Lava Jato. Essa é o filho que mais perdurou dela. Quem é PAC? Cadê PAC? Acabou o PAC. Aliás, a própria Lava Jato, um filho natou o outro. Né? Às vezes tem isso em ninho, né, Wellington? Quando nasce a águia, por exemplo, a mãe bota dois ovos. Aí nasce os dois, o mais forte. Primeira coisa que ele faz é matar o mais fraco. Pois então, a Lava Jato matou o PAC. Então, dos 2 filhos da Dilma, se ela era mãe do PAC, hoje em dia ela só é mãe da Lava Jato. Esse pessoal que veio lá, o Carlos Araújo, que é o ex-marido da Dilma, que já é falecido, inclusive, era amigo do Gilson Dipp, toda aquela turma do TRF4 foram para Brasília fazer essa história da ENCLA, e foi daí que nasceu a Lava Jato, e foi isso que trouxe a gente aqui. Então, é importante nunca perder isso de vista. Então, queria agradecer aqui pela lembrança do Márcio Tomás Bastos por parte também do Gilson Dipp e os demais pelo Rubem Gonzalez. Wellington, tinha uma coisa que eu queria comentar, que está lá no artigo que eu publiquei ontem. Aliás, o título, né, se alguém quiser pegar lá, é A Entrevista e a Verdade. Lula entrega-se pela segunda vez no Brasil, que é o seguinte, Wellington, eu até vou querer ouvir você que sabe mais disso até do que a gente aqui, que é o seguinte, quando a gente fala em mandelização, as pessoas acreditam no conto Disney, o conto que foi escrito pelos vencedores. Tem aquele velhinho, né, bacana, que dançava assim e tal, e saiu e virou quase, né, uma coisa como um Gandhi, né, uma coisa assim meio, né, Nobel da Paz, enfim, tudo isso daí. Mas o pessoal, né, na versão do Ocidente, das notícias que chegam a gente, são filtradas no Ocidente, eles não têm a exata noção, a maior parte das pessoas, e principalmente no Brasil, onde há uma carência crônica de conhecimento sobre o noticiário internacional, eles acham, Wellington, que o Nelson Mandela foi solto por protesto de ONG,
por ciranda, abraço em árvore, enfim, acham que esse pessoal, né, ficava cantando, solta o velhinho e tal, não sei o quê. Foi por isso que ele foi solto. Não, meu amigo, para soltar o Nelson Mandela da cadeia, muito sangue foi derramado. E não foi só na África do Sul que foi derramado, não. Se bobear, mais sangue foi derramado no sul da África, mas não na África do Sul. Em Angola, na histórica batalha de Cuito Canevale. Você, a maior parte aí, não deve saber, nunca deve ter ouvido falar em Cuito Canevale, não deve saber quais eram as forças que estavam envolvidas ali e nem que isso tenha a ver com Nelson Mandela e a libertação dele. Mas está explicado lá no texto. Quem era o comandante das tropas que resistiam ao imperialismo naquele momento? Fidel Castro, diretamente de Havana, comandando as tropas por rádio. Armamento pesadíssimo soviético, incluindo lá os lançadores múltiplos de mísseis Katyusha, que o pessoal dava o apelido dos órgãos do instrumento musical, né? Os órgãos do Stalin. E tropas cubanas e angolanas do MPLA juntos conseguiram derrotar de uma forma irreversível uma frente que unia Estados Unidos, né, por trás dos panos e dando armamento e dinheiro, Israel também por trás dos panos, a África do Sul do Apartheid e a UNITA. E ali, como não tinham mais, foram totalmente derrotados, eles tiveram que sentar para negociar. E, em conferências internacionais, em negociações, depois de muito sangue derramado, essa batalha foi dramática na selva, depois de muito sangue derramado, negociaram, por exemplo, que a África do Sul, o regime do apartheid não só ia ter que sair de Angola, que eles tinham invadido o território angolano, mas eles não iam ter que sair também de um que eles tinham ocupado há décadas, que era a Namíbia. Falaram, não, vocês vão voltar para a África do Sul. Então conseguiram libertar Angola da invasão estrangeira, a Namíbia de uma dominação estrangeira de décadas, e falaram o seguinte, e vai começar a ter a transição na África do Sul também, vocês vão soltar o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, o primeiro lugar que ele foi quando saiu da cadeia, primeira viagem internacional, Havana. Ele sabe muito bem quem tirou ele da cadeia e quem iniciou a transição lá. Então as pessoas, Wellington, no Brasil, como não tem essa educação, acham que ciranda, que não vai se fazer Lula livre e guarda-chuva, é isso que vai tirar o Lula da cadeia. Não, foi conversa de cachorro grande geopolítico, sentando lá soviético, cubano com americano, que falou, tá, o velhinho bacana sai da cadeia. No Brasil, teria que ser a mesma coisa. Se fosse aí, seria só numa decisão China, Rússia, por exemplo, se tivesse uma embaixada. Aí sim, esse pessoal poderia ter chegado e falar, não, olha só, esse aqui agora ele vai e tal, você cancela esse processo e tal. Não vai ser Ciranda que vai soltar, não foi Ciranda que soltou o Nelson Mandela, então essa mandelização, ela é fake ao cubo, porque ela sequer vai resultar nesse resultado. Antes de chamar a Patrícia, então fala um pouquinho sobre essa questão de Cuito Canevale, por favor, que você morou muito tempo em Angola. Olha, Rômulo, inclusive esse ano, quando estava sendo comemorado o 31º aniversário, eu estava lá em Angola. E ouvindo o discurso do atual presidente angolano, João Lourenço, falando sobre a importância daquela batalha de Cuito Canevale para a geopolítica, como você colocou, é realmente arrepiante. Eu tenho um amigo jornalista que, como eu não consegui falar com ele hoje, eu não vou citar o nome dele, mas que ele servia nas tropas das FAPLAS, né, que era a tropa do MPLA, antes de Angola ser independente, cada partido tinha a sua tropa. E ele pisou numa mina explosiva e ficou lá com o pé na água, para se levantasse a mina explodiria, até que conseguissem desativar aquela mina. E é com esse tipo de gente que eu conversei sobre essa guerra, essa batalha. Ali, Rômulus, e você que está me assistindo, foi a única guerra fria de verdade que aconteceu no planeta. Foi a única vez que houve guerra fria, como o Rômulus colocou. Os atores, os interesses eram opostos. Assim, ali, quem ganhasse, ganharia o planeta. Certo? Aí você pergunta, e por que Cuba e Rússia não ganharam o planeta? Porque a sabotagem interna na Rússia, depois que não era Rússia, era a antiga União Soviética, estamos falando da antiga União Soviética, e você já sabe o que foi que aconteceu. Mas, quando... Wellington, você está falando mais ou menos que Cuito Canevale está para a Guerra Fria, assim como Stalingrado teve para a Segunda Guerra. Olha, Rômulo, é exatamente isso. Rômulo, o que você falou aí da libertação de Mandela é a mais pura verdade. Paulo Gamba, que é nosso comentarista aqui, ele dá palestras ao pessoal do partido de Mandela na África do Sul sobre esse assunto, para que eles entendam que essa idolatria a Mandela não pode apagar a luta
original do partido, que é pelo povo. E o que é que o povo sul-africano tem hoje? O que é que o povo sul-africano tem hoje? Mandela foi solto e não ia ser porque Israel, Estados Unidos e o regime do apartheid perderam a guerra para Cuba, Angola e a antiga União Soviética. Mas o Mandela que saiu de lá foi o Mandela que dividiu o prêmio Nobel com de Klerk, que foi o seu algoz. Por isso que essa história de Lula com o prêmio Nobel eu acho uma furada. Porque a Globo vai fazer um lobby, vai botar Moro junto. Aí você vai ter que vibrar com o prêmio Nobel de Lula entubando Moro. Ou sendo entubado, sei lá como é que fala. Entendeu? Rômulus, essa guerra, Rômulus, ela tem que ser citada e você está de parabéns por ter citado. Porque quando eu falo em congolização do Brasil, eu vejo esses exemplos. O que Lula falou que pode acontecer com o Brasil e que Guedes, como ele falou, vai embora para os Estados Unidos, ninguém vai mais nem lembrar dele, é a congolização do Brasil, minha gente. O Brasil está à beira do abismo e nós precisamos salvar esse país. A guerra, a Batalha de Cuito Carnavale é uma referência do que deve ser luta. Uma referência de quem quer libertar. Se quer libertar Lula? Vamos lutar. É Lula injustiçado. Então, por que ele é injustiçado? Quem é que está praticando a injustiça? Vamos partir para cima. Vamos partir para cima. Porque nós estamos perdendo o nosso poder de cidadãos, porque a invasão da justiça na política está impedindo que a gente consiga se mobilizar, se mover. É isso, Rômulo. Espero que eu tenha ajudado, porque você já tinha falado tudo sobre o ocorrido. Não, ajudou muito, inclusive. Eu quero ver, Wellington, se você arranja lá com seus colegas em Angola a fala do presidente de Angola rememorando esse aniversário de 31 anos. Eu acho que eu até coloco no artigo, se você pegar isso aí. Porque, aliás, se você quer entender essa história, no artigo meu tem um link de um documentário histórico de um canal francês e alemão que chama Arte, né, na França, Arte, em que eles fizeram, rememorando com o depoimento dos cubanos que estavam lá, originalmente foram as conferências, isso eu acho o máximo. Como eles tinham ganhado, né, estavam cheios de marra, aí eles iam nas reuniões lá, a conferência do Cairo, lá os americanos para negociar, eles só com charutos ficavam soltando a fumaça na cara do americano, estavam cheios de marra, só para humilhar mesmo. Então pra você ver como é que era a situação, foi vitória ali acachapante, né, com muito sofrimento humano e muito sangue derramado. Não foi fácil não, foi muito difícil. O Wellington, o Rubem Gonzalez está vendo a gente e ele lembrou uma coisa interessante, a gente falava aí, Segunda Guerra, Stalingrado, Guerra Fria, Cuito Carnevale. E a nova Guerra Fria aí dos Estados Unidos, né, o Império Anglo-Sionista, enfim, os países anglo-saxões, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, mais Israel, né, contra as potências, que está decadente, contra as potências emergentes eurasianas, principalmente a Rússia e a China. Ele tem um palpite aqui que a história vai dizer se ele está certo ou não, que a batalha, que também é aquela que mostra a virada no jogo, é a batalha que não existiu, que é a Batalha de Caracas, que ali é o ponto de inflexão. Agora eu digo, muito bem, eu concordo com essa aposta dele. Vamos ver se realmente a história confirma. Diga, Wellington. Olha, eu quero aqui mandar um abraço para o Rubem Gonzalez. Ele é uma pessoa que faz um trabalho espetacular, certo? Eu estou fora do programa ao vivo, venho aqui só aos domingos agora e fazendo os vídeos toda semana. Quero fazer até com mais frequência, fazer mais vídeos. Mas eu quero dizer que a contribuição que ele tem dado para o debate é muito rica. Então, Rubens, muito obrigado, inclusive, por estar participando com uma certa frequência aqui no Duplo Expresso, né, já que você vai voltar agora, e é uma honra tê-lo aqui frequentando essa casa. Patrícia, eu vou passar a bola para você. Não, só queria complementar uma coisa, vou passar para a Patrícia. Mas eu queria perguntar uma coisa, Patrícia, então, tá? Quando você fala aí, depois okay, eu passo para você de volta. Que é o seguinte, eu concordo com ele que provavelmente, aí, eu pelo menos eu quero crer que Caracas foi o ponto de inflexão nessa nova Guerra Fria. Agora, se em vez de Caracas, a batalha que não existiu tivesse sido a Batalha de São Paulo ou a Batalha de Brasília com o Lula dentro de uma embaixada russa, a gente nunca vai saber, poderia ter sido. O Nelson Mandela, vou repetir aqui, ele foi solto em conversa de cachorro grande da geopolítica, União Soviética, os cubanos de um lado, e Estados Unidos e África do Sul do apartheid do outro. Quem sabe se a mesa, a conferência agora para decidir, não podia ser o Lula dentro de uma embaixada e seria a Batalha do Brasil, que não houve como foi em Caracas. Quem sabe não poderia ter sido, né? Então, Wellington Calazans. É isso aí.
Patrícia Wauquiez, eu queria falar com você, porque Lula falou uma coisa interessante nessa entrevista dele, e ele falou assim, não existe líder político no mundo, há uma carência. Quando perguntaram sobre o crescimento da ultradireita e da direita no mundo, né? E esse fim de semana, aí em Paris, o povo já totalmente sem o controle da direita, que deu a largada com os coletes amarelos, e agora é o povo com pautas difusas, mas do povo. Todas elas pautas do povo francês. O povo foi com força para as ruas, mas com muita força. Você acha que a França pode ser, você que está aí na França, em Paris, você acha que a França pode ser, mais uma vez, esse iluminismo que estão querendo apagar, essa luz que estão querendo ofuscar com as trevas da ultradireita em todo o planeta, Patrícia? Acho, porque o que eu estou vendo aqui é um movimento bem forte. O 1º de maio agora promete, vai ter manifestação, todo mundo vai para a rua, sindicato, gente que estava meio tímida, vai todo mundo para a rua. E o que eles estão fazendo, eu acho que eles estão enriquecendo o debate com gente do povo, com gente das universidades. E eu acho que o que tá assustando, eles estão realmente assustando a elite, nesse sentido, e acho que a elite já percebeu que pode irradiar para o resto do mundo. Eu vejo isso como uma ponta de esperança, porque tá complicado, o ambiente aqui é uma... Por isso que eu falei, quando eu falei democracia, eu acho que... E depois acho que é até uma questão para a gente discutir isso, Wellington, porque a questão dessa democracia, que a democracia, na verdade, se tornou o regime de passagem de aplicação do neoliberalismo e um regime de que é eleito quem tem dinheiro. Então, você fala em representação do povo, não existe mais representação do povo, existe quem é eleito pelo dinheiro. Então, assim, o Macron, ele está, a revelia da população, ele está fazendo um governo que é para a elite. Eu achei engraçado uma palavra, um trecho da entrevista, o Macron colocou aqui o CICE, que é um imposto, que é um incentivo para os empresários contratarem pessoas. O Lula, nos primeiros anos de governo, em 2003, 2004, ele fez isso. O Macron é tão, como é que fala? Ele ele é tão egocêntrico, ele se acha tão Júpiter, né? Ou então, dirigente de país desenvolvido, ele se acha tão especial que nem foi procurar as experiências, ou não quis procurar as experiências em outros países, porque o Lula já tinha feito isso. E o Lula fala, você dá R$200 para empresário contratar, ele não vai contratar. A economia começa a movimentar, a circular, a economia começa a crescer quando você dá dinheiro para o povo, porque é o povo que vai aplicar na economia, é o povo que vai comprar remédio, é o povo que vai comprar leite. E essa sacada eu achei muito boa. Inclusive, o Lula fala dos coletes, ele fala coletes verdes, mas os coletes amarelos, ele fala da política do Macron, que o liberalismo está falido. Só não está falido se é a tese, que eu concordo com o Pedro Augusto Pinho, de que vai ter duas classes, eles estão tentando implementar duas classes no mundo, a elite e uma classe pobre, de forma que a classe média, dizimando a classe média, fazendo a classe média descer para a classe pobre, e de forma que só tem essas duas classes. Os coletes amarelos perceberam isso. De alguma forma, não sei se foi pela direita ou pela esquerda, mas eles perceberam isso. Tanto é que a classe média baixa, a gente que foi rebaixada, que está protestando. E que está levando todo mundo achando justo o movimento. Então, para responder a tua pergunta, sim, a minha visão, eu estava muito crítica, e você no começo eu estava falando, opa, está parecendo mais uma primavera árabe, uma revolução colorida, mas agora o povo pegou a mão, está bem difuso, eles precisam se organizar, mas eles estão lá, todo sábado. Ontem foi o 24º sábado que eles se manifestaram. Vai ter uma manifestação 1º de maio e 4 de maio. No próximo sábado a gente está aí de novo.
É isso aí, vocês estão assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo. Ficou até um pouco mais escuro aqui, o meu refletor acabou a bateria. O microfone da Patrícia agora. E esse programa é um programa de debate. Estou apresentando ao vivo a partir de Estocolmo. Eu falo a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Rômulo Mais está em Berna, capital da Suíça, e Patrícia Wauquiez em Paris, capital da França. Estamos comentando a entrevista recente de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de 7 meses, o El País e Folha de São Paulo entrevistaram Lula. E foi uma Wellington, quase 13 meses, né? Ele estava sem dar entrevista desde que ele foi... quer dizer, entrevista, desde que foi preso. Não, mas a entrevista foi solicitada... 7 meses. 7 meses, né? Há 7 meses. Eu falo sobre o pedido que foi barrado lá pelo Toffoli, se não me engano. Mas... Vamos entrar agora na fase do Superchat para conversar com o nosso público. Então, eu queria colocar só um último ponto nessa questão do conteúdo, que eu queria passar 2 comentários que não são nem meus, são do Piero Leiner. Eu coloquei um comentário dele por escrito ao artigo que eu publiquei, e aí até incorporei no texto, que são 2 coisas importantes, né? O Lula mostra alguma perplexidade naquela fala, quando ele inclusive elenca, né, todo o empoderamento que ele deu através desse pessoal do PT jurídico ocupando lá o Ministério da Justiça a essas corporações, instituições não eleitas, polícias, né, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ministério Público, o Judiciário, os órgãos de controle, então TCU, CGU, etc., mas como se numa dimensão ele não entendesse como que aquilo se voltou contra ele. Da mesma forma, ele fala, como você lembrou aqui, das Forças Armadas, lembrando que foi o governo do PT que viabilizou politicamente, dando os votos e a dotação orçamentária, o resgate da dignidade, primeiro a dignidade até física do pessoal das Forças Armadas, que estava lá, tinha que ser dispensado, como ele falou, às 11, porque não tinha almoço, não tinha bota e tal, mas até condições materiais também, tocando projetos das Forças Armadas, de décadas aí que estavam pendentes, então a troca dos caças FX, submarino, etc, né, o cargueiro lá, o KC e tal, na parte da aeronáutica. Só que o Lula, quando fala isso, ele, logicamente, que está chamando aos brilhos das Forças Armadas, falando, olha, o que está aí é o desmonte. A gente espera até que resulte, né, esse aceno que o Lula faz. Eu tenho dúvidas, Wellington, porque esse pessoal está todo preso, pendurado com dossiê. Então não adianta, né? Ele pode estar muito triste de estar vendo a destruição das Forças Armadas, mas se o cara tem um dossiê contra ele, um americano tem um dossiê, ele pensa mais nele do que no país, e é a triste realidade. Agora, o Piero lembra aqui no comentário dele que é o seguinte, não tem como ele esperar gratidão e reconhecimento dessas forças não eleitas, tanto as Forças Armadas como essas corporações jurídicas, né, juristocracia, porque elas não estão querendo uma mudança de governo, então elas não estão comparando, era pior no PSDB, era melhor no PT. A gente não está tendo uma mudança de governo, a gente está tendo uma mudança de Estado, é uma mudança de Estado. Eles querem produzir o Deep State à brasileira, eles querem ficar completamente blindados com relação à soberania popular. Entra um ou outro, eles querem que eles continuem mandando, sendo uma democracia de fachada. Então não adianta ele esperar essa gratidão e falar, poxa, mas eu fiz tanto. Porque eles não querem mudar o governo, eles querem mudar o Estado e se perpetuar como um deep state. E a última colocação que eu acho que foi muito feliz o Piero Leiner colocar aqui, que é o seguinte, olha, tem muita gente falando, tem que ser o Lula livre, libertar o Lula, porque soltando o Lula a gente derruba o golpe. O que a gente pode tirar dessa entrevista e das condições como está dado agora o cenário é o seguinte, aí eu vou citar o Piero, não é a liberdade de Lula que vai implodir o governo ou o golpe. É a implosão do golpe que pode dar alguma margem para a liberdade de Lula. É exatamente isso. E, Wellington, você falava aí dos coletes amarelos com a Patrícia ainda agora, não precisou de nenhuma liderança chamar, não. Não precisou. Aí fala, mas se a gente perder o Lula, o que a gente vai fazer? Não precisou na França de liderança nenhuma chamar, não. Então, lembrando isso aqui, você quer ajudar o Lula, isso? Então, a ordem dos fatores está invertida. Você tem que derrubar o golpe e só assim pode ser que a gente tire o Lula de lá. Agora, lembrando que é muito difícil, porque a gente não tem do nosso lado, lutando com a gente, o pessoal que conseguiu soltar o Mandela, né? Eles conseguiram soltar o Mandela, dessa vez aí a luta vai ter que ser totalmente interna, com uma conjuntura e uma correlação de forças extremamente desfavorável a gente. Agora, vai desistir? Não vai desistir, óbvio que não. Então, mais uma vez, não precisa de liderança e a gente tem que aceitar. Eu acho que o saldo dessa entrevista, pelo menos para mim, Wellington, eu achei que ia reverberar mais pessoas, mas é difícil eles combaterem os afetos, né? Enfim, e até aceitar a realidade quando ela é dura. Mas era o seguinte,
não conte mais, a partir daqui, com o Lula como alavanca para... Essa conclusão do Piero, como alavanca para fazer o golpe cair, o governo tremer e tal. Não é. É a gente que tem que derrubar o golpe do governo para tentar ajudar ele. Ele já fez muito pelo Brasil, está na hora da gente fazer pelo Brasil e também por ele. Vai no Calazans. Pois é, não vai ser com telequete, nem com guarda-chuvinha que a gente vai conseguir isso. Resgatar a liberdade de Lula é uma obrigação de todos nós que acreditamos na democracia. É uma luta por justiça. E isso tem que ser colocado todos os dias. Nós temos a consciência muito tranquilas aqui. As consciências muito tranquilas. Porque, inclusive, fomos bombardeados por pessoas do PT, porque estávamos defendendo Lula. Tá? Wellington, não esqueça. Mandamos um memorando. Viramos noite, eu e você, fazendo um memorando que foi entregue em mãos ao Lula, no Instituto Lula, falando parte do que a gente sabia sobre a trairagem a ele no PT. E foi entregue, em mãos. É isso aí, Rômulo. Consciência tranquilaça. Né? Olha, eu quero agradecer a você, Rômulo, e também a Patrícia Vauquier por esse debate fantástico. Gostei muito e a grande obra encanta primeiro o poeta. Tá? Então, eu estou muito feliz com o resultado dessa nossa conversa. Eu acho que o Superchat é bem-vindo agora para a gente saber o que é que o público pensa sobre esse debate. Vamos lá, Wellington. Antes do Superchat, eu quero colocar um comentário VIP, que é o seguinte. Recebi aqui durante o programa um feedback do Pepe Escobar, ele, né, que é uma pessoa que entende tudo de geopolítica e certamente entende a importância da geopolítica para o destino do Brasil e do Lula. Ele leu o artigo, né, esse artigo que eu publiquei no sábado, ele mandou o seguinte, ó: sua análise e do Piero são mísseis hipersônicos. Não vi nada remotamente parecido. Vou tentar pedir aqui uma entrevista com a mídia internacional e falou que vai entrar em contato com a gente nessa circunstância. Eu queria dizer o seguinte, Wellington, não foi só o Pepe Escobar que não encontrou nada parecido. Ninguém encontrou na blogosfera nada parecido, porque você só viu, né, eles entrarem em pool mais uma vez falando, né, acirando, porque foi, porque não sei o que e tal. Quando, Wellington, você vê como a pressão, né, você coloca uma válvula, vem. Todo mundo que é mais esperto estava assim, de alguma forma, talvez não racionalizado, mas tinha sacado alguns recados, algumas coisas do que a gente pegou e a gente, né, fez ali, reuniu, sintetizou nos pronunciamentos nas redes sociais, nos artigos que a gente publicou, tudo isso. E, resultado, o artigo que eu publiquei está com uma quantidade enorme de acessos, uma quantidade enorme de comentários, um comentário de altíssimo nível na seção de comentários, porque essas pessoas diziam, poxa, eu estava esperando vocês, tinha que ser vocês para vir falar isso, para vir falar, mandar real e a gente poder discutir como gente grande e não infantilizada que ficou vindo flauta mágica. Então não foi só o Pepe Escobar que não encontrou, né? Ninguém encontrou em nenhum outro lugar. Eu até achei, Wellington, quando eu coloquei esse artigo falando, né, mais uma vez vai a gente ficar mal na foto e não sei o que e tal. Nem é assim, porque o pessoal já está ficando esperto. Isso dá esperança com relação ao futuro. Olha só, superchat aqui. Sueli Pereira participou e falou obrigado, Duplo Expresso. Eliane Trio também falou o seguinte: talvez a Globo esteja querendo fazer entrevista com Lula, por isso ignorou essa que está aí. Não, impossível, Eliane Trio, não é por isso não. Inclusive limitou muito o alcance disso, né? Algumas pessoas estavam com esperança. Quem no Brasil tem 3G Wi-Fi para ficar assistindo? Não foi dado na TV, não foi dado nos jornais que publicaram. Então é muito limitado o alcance. A gente sempre fala aqui de viés cognitivo, né, Patrícia? Não caia presa do chamado viés de representatividade, que é mais ou menos, pode falar que é o viés da bolha. Você vê umas pessoas assim e fala, não, isso aqui é o representativo da sociedade brasileira. Então você e os seus amiguinhos lá, o casamento de viés de representatividade com algoritmo de rede social é um casamento do diabo, é uma coisa horrível, é muito difícil vencer essa porcaria. Então, você vê ali a sua bolha, todo mundo fala, tô feliz, agora virou o jogo com essa entrevista do Lula, e você tá crente que tá. Não, não tá. O povão, ninguém tá sabendo que essa entrevista existiu, ninguém assiste ao país, nem sabe o que é o país, não tem internet para ver. Então, calma lá, tenta... É difícil, porque é difícil, quase que eu falar assim, olha, né, rasgue a sua pele, sinta a dor, mas é a verdade. Então, leia um pouquinho sobre viés cognitivo. Paty, eu acho que você concorda comigo, né? Não é libertador estudar sobre isso um pouco? Você muda até a sua maneira de ver o mundo? Fala aí rapidinho, Paty. Não, inclusive para identificar, porque eu passei tão mal quando eu vi a primeira vez a entrevista do presidente Lula, que eu até falei para você, mas dói, ainda li o teu artigo, acho que antes de ver, eu falei, ai meu Deus, ainda vi várias vezes, porque dói, entendeu? Ainda você é louco, porque você fala, como é que ele pode confiar na justiça desse jeito? Como me incomoda esse viés de confirmação das pessoas falando, nossa, Lula é gigante. Gente, ele está preso.
Ele é um refém. Ele é um refém. Como assim, né? Ele vai liderar a gente? Não. Eu não sei, tem muita coisa... Tem muita coisa que... Eu não sei onde que as pessoas vão encontrar isso. E você fica mais dentro da tua bolha, todo mundo só repete aquilo que você quer ouvir, e você acha que é assim, que de repente a gente vai ganhar a eleição com a Haddad, sabe? Exatamente. Patrícia, aliás, relacionando a isso que você falou, a gente não tem como cobrar dele essa responsabilidade, ele não está em condições, ele é refém, e é o seguinte, eu até aqui, assim como você acabou de fazer, me referir ao Lula respeitosamente como presidente Lula. Eu continuo tendo o mesmo respeito por ele, mas a partir daqui, eu tomei essa decisão depois desse artigo, depois de ver essa entrevista, que eu chamo ele de ex-presidente Lula. Não tem como a gente cobrar presidência e liderança dele nas condições que ele está, não é nem sequer justo com a pessoa dele. Então, eu acho que naquela entrevista ele fala isso, que ele se tira do jogo, ele fala, vou ficar 100 anos aqui, vou viver até os 120. Nesse momento, nessa quadrusal, ele tirou. Então, agora, mais do que nunca, ele é o ex-presidente Lula. Eu sei que, de uma maneira honorífica, a pessoa fala presidente, mas ele é o ex-presidente. Eu acho que ele merece isso e a responsabilidade é nossa. É muito fácil delegar e ele não está em condições de receber essa delegação. Doroteia Kremer participou e falou, a pergunta que enviei acima, se o Lula poderia dar nome aos bois se visa a unir as esquerdas. Não só poderia, como ele não poderia, o Doroteia, se ele quisesse unir, como pior ainda, ele é refém. Ele vai falar do pessoal que está mancomunado com quem ele nutre ainda alguma esperança ainda que vã de que possa soltar ele, que é o STF. Enfim, não tem como. Pessoal, aliás, o Thiago, que é um comentarista, foi muito feliz, ele falou o seguinte, o pessoal queria exigir que o Lula falasse preso o que ele não falava nem solto. Aí é impossível, né? Rita de Cássia Ângelo participou e falou, a agrojornalista Mônica Bergamo manteve uma provocação contínua, lhe dizendo até que só sairia morto. Houve um duelo, uma paz armada entre eles. Maria das Graças Almeida, da S. Pereira, deve ser da Silva Pereira, participou e falou, boa tarde a todos. O PT livre não faz nada para libertar Lula. Lula é a força do PT. Cadê as lideranças para mobilizar o povo? Como Rômulo diz, este povo está fazendo apenas telequete, que é aquela luta simulada igual a luta livre americana, né? Rita de Cássia Ângelo participou e falou, Lula continua sendo meu presidente. Eu agora chamo ele de meu ex-presidente. Maria das Graças Almeida, da S. Pereira, voltou e falou, Wellington, concordo contigo. Lula injustiçado. Lula terá sempre o carinho de toda a minha família. O meu também, inalterado. Aliás, até eu acho que por empatia eu fico mais conduído ainda pela situação dele depois de ver ele daquela forma, inclusive com uma irritação quando ele falava do Moro e do Dallagnol, que nunca você viu o Lula em público exprimir aquela irritação que ele exprimiu daquela forma. A gente é sempre e seremos... a gente é e sempre seremos Lula. Duplo expresso sempre. Abraço. Sueli Pereira participou e falou, quem sabe o resgate dessas pastas, né, os arquivos da Odebrecht que estão aqui na Suíça, seria o imponderável de Almeida. Tomara. Sueli Pereira, eu quero dizer o seguinte, quando o Wellington fala que a gente está com a consciência tranquila e dorme, é porque a gente fez tudo, inclusive até arranjar advogado aqui para a defesa do Lula vir e pedir acesso a esses documentos. E não aconteceu. Eu sinto muito, eu sei que a gente, de repente, vazar, um hacker entra nos computadores de servidores da Procuradoria-Geral da República Suíça e consegue esses documentos. Esses documentos são tão secretos que eles sequer chegaram ao conhecimento da Justiça da Suíça. Foi um acordo out of court, extrajudicial da Procuradoria Suíça com a Odebrecht. Nem o juiz da Suíça viu isso, para você ter uma noção de como é que as coisas são. Mas imagina, se um hacker lá, o Wikileaks, o Assange se solta, vai, invade e coloca e vaza. Esse é o imponderável. Agora, sair daqui porque alguém vai vir do Brasil pedir, não vai acontecer, minha amiga. Foi muito duro para mim aceitar isso. Mas está tudo amarrado, está todo mundo com o rabo preso, está todo mundo combinado, de um lado e de outro, vermelho, azuis e pretos, né, o pessoal da toga preta, para enterrar esses documentos. Não vai, esse pessoal não, é só um hacker, um Rambo lá invadir, pegar, porque no mais não vai. Não alimente essa esperança porque ela é vã. Rita de Cássia Ângelo participou e falou, a agrojornalista tentou a todo momento um tropeço de Lula com Ciro, Mourão, PT e o povo. Aliás, Mourão, Wellington, não sei se você viu já a capa da Veja caracterizando o Mourão como Mao Tse Tung. Eu tenho certeza que o Piero vai se divertir na terça-feira comentando sobre isso, né? Agora o Mourão é comunista, né? Rita de Cássia Ângelo participou e falou, acho que ele ouviu, Gene interpretou verdes. Não sei se é isso não. Enfim, deve ter confundido, porque também é aquele amarelo fluorescente que é quase igual ao verde fluorescente, né? Então vai ver que até tem alguma... Eu respondi para ela, Romulo, eu falei que era verde limão. Tá certo.
responde aqui. Exatamente. O Marco Aurélio Nunes da Silva participou e falou: concordo com a análise que vocês fizeram sobre a entrevista permitida pelo STF do Lula. Sobre a história revelar a verdade, eu pergunto quem sabe o nome de 15 empresários que apoiaram Hitler. Não só isso, Marco Aurélio Nunes. Aí eu vou lembrar a pesquisa, o Lula falando essa coisa que, desculpa, eu não sei nem se ele acredita nisso, mas é uma crença pretensiosa de dizer essa coisa. Eu sei que lugar a história me destina e tal. Sabe que eu já falei isso aqui, está no artigo também. Quem falou 2 vezes para ele que isso está errado, porque a história é um livro em aberto, escrito pelos vencedores? O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Da primeira vez que ele falou isso para o presidente Lula, o Wellington sabe disso, e não, atenção, minha fonte não é embaixadora, é uma pessoa que estava presente nessa oportunidade. Foi no Palácio do Planalto, o Lula com a Dilma já eleita, já tinha feito a sua sucessora, estava saindo do governo com 96% de aprovação, porque era 88% de ótimo e bom, mas 8% de irregular, e em todos os outros países regular entra como aprovação também. Então era só 4% de rejeição, o cara estava praticamente andando sobre as águas, né? Era assim, era mais popular que Deus, né? Porque se tirar os ateus, ele era mais popular que Deus até. Então era assim, uma coisa incrível. Então todo mundo só jogava confete, é o presidente, é o maior da história, não sei o que e tal. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que não é desse tipo, chegou lá e falou: presidente, muito bem e tal, mas o senhor tem que voltar à presidência daqui a 4 anos. Ele, mas como assim, embaixador tal? Não, porque se o senhor não voltar, o senhor vai ser preso. Aí disse que o Lula regalou o olho, né? Assim, ele só ouvindo os puxa-sacos ali e tal. O embaixador é desses. O embaixador voltou, inclusive, em 2012, no Instituto Lula, e falou a mesma coisa, antes da confusão de 2013. Falou para ele: o senhor tem que voltar em 2014, se o senhor não voltar, o senhor vai ser preso. E aí o Lula: não, mas eu já fiz a minha parte, meu nome já está na história. E mais uma vez o embaixador repetiu: presidente, isso é um equívoco. A história é um livro em aberto e a caneta está na mão do vencedor. Aí eu lembrei disso vendo aqui esse comentário do Marco Aurélio Nunes da Silva. Inclusive o seguinte, você falava aí ninguém lembra dos empresários que apoiaram o nazismo. A Bayer, que fabricava o gás que matava o pessoal na câmara de gás, ninguém sabe disso. Não só isso. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Foram os americanos ou foram os soviéticos? Foi feita uma pesquisa aqui na Europa, que era o palco central, né, de pelo menos que a gente estuda mais. Na Ásia a gente estuda menos essa guerra, mas foi terrível também. Mas fizeram uma pesquisa logo depois dos anos 50. Deu assim, 75% dizendo quem ganhou a Segunda Guerra e derrotou o nazismo foi a União Soviética. Fizeram a mesma pesquisa agora, com pessoas que já não estavam vivendo naquela época, não viram, não testemunharam. Elas conhecem a Segunda Guerra pelos filmes de Hollywood, Salvando o Soldado Ryan e tal, Bastardos Inglórios, né? O pessoal conhece isso. Aí perguntaram, deu 90% que quem ganhou a Segunda Guerra foram os americanos. Então, não tem a história escrita por quem ganhou, que nem poder de propaganda. Então, essa pretensão, que eu quero crer que o Lula não acredita mais, que nessa altura do campeonato ele já entendeu a mensagem do embaixador, mas é uma pretensão totalmente furada. A história não gosta de perdedor, então não tem essa não. Vamos lá, continuando aqui. Zé Vermelho Roxo participou, Alex Valadares Pimenta participou e falou: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Viva Lula. Lu Queiroz participou e falou: duplo expresso é mesmo ímpar. Agradeço. Uma singela contribuição. Obrigado, Lu Queiroz. Mobilidade participou e falou: um off-topic, um tema aqui fora da pauta. Wellington Calazans, leve em conta que, diferentemente do Lula, Getúlio Vargas tinha a vantagem, ele coloca entre aspas e coloca uma interrogação, de não instituições funcionando como o Congresso Nacional, TCU, MP golpista, além de ter tido mais tempo e o uso de decretos-lei. Não, mas mobilidade não é só essa diferença, não. Tá certo isso aí que você está falando, o executivo tinha mais poder naquela época, menos amarras, mas não é só isso, não. Não foi só isso que fez Vargas ser o maior presidente do Brasil. Não sei se você quer comentar isso, Wellington, ou... Não, quem construiu esse Brasil que tem um pouco de indústria foi Getúlio Vargas. É isso. Lula existe por causa da indústria criada por Vargas. Então é só isso aí. Por causa da CLT, que ele tanto criticou tantos anos, aí a política sindical do Vargas. Aliás, vamos lembrar disso, né? O Lula, né, no início de 2018, na Caravana do Sul, foi lá ao túmulo do Getúlio Vargas e pediu desculpas lá presencialmente por todas as baboseiras que ele ficou ouvindo do pessoal da sociologia da USP, anos ali, repetindo que a CLT era a carta del lavoro do fascismo e tal, que era paternalismo, que tinha que acabar com isso, para os sindicatos verdadeiros poderem triunfar e a classe trabalhadora e tal. Ele reconheceu o erro dele, né? Então, ali realmente houve uma reconciliação que é histórica, esperada, acho que o Felipe Quintas é muito feliz quando ele fala que o Lula chegou. Aliás, ele falou isso nessa segunda-feira, que o Lula chegou e o Fernando Henrique Cardoso, os dois chegam ao poder
querendo enterrar a era Vargas, sendo o Fernando Henrique pela questão de ser contra o nacionalismo e o Lula por ser contra todo esse legado trabalhista do Vargas com o auxílio do Estado, mas ele fala que o Lula, sem querer ou sem ter consciência, e talvez durante o mandato tenha percebido e por isso foi lá pedir desculpas no túmulo, ele deu sequência, deu seguimento à obra de Getúlio Vargas, né? E é por isso que ele está preso. Não é, se ele tivesse só atacado a CLT, lá, ser contra imposto sindical e tal, ele não estaria preso. Ele está preso porque ele deu seguimento à parte nacionalista do Getúlio Vargas e de projeto de desenvolvimento nacional. Temos mais uma participação aqui da Yara Gasperaci, que falou parabéns, equipe Duplo Expresso, gratidão sempre. E These Days, que participou e não falou nada. Deide Lúcia Rocha participou e falou: obrigado, Duplo Expresso. Mudamos sim nossa maneira de olhar o mundo. Ainda não conseguimos ver o que vocês veem, mas hoje meu coração me aliviou com esse debate. E Alexandre Duque, que participou e falou: um abraço desde o Rio de Janeiro, da minha cidade, direto de São Salvador. Não cirandeiro, risos. Ah, da Praça São Salvador? É porque você não sei se você sabe disso, velho. Então, o reduto eleitoral do PSOL é o bairro de Laranjeiras, Cosme Velho, ali no Rio de Janeiro. E se você quer falar qual é o lugar mais cirandeiro do Brasil, mais até que lá a Paulista que no Brasil, é a Praça São Salvador, em Laranjeiras. Lá que esse pessoal do legalismo, né? Lá eles se reúnem lá. Então, você fala assim, o lugar mais cirandeiro do Brasil é a Praça São Salvador. Mas o Alexandre Duque garante que ele tá lá perto, mas que ele não é cirandeiro. Sempre ligado em vocês e na luta pelo Brasil. Valdir Freire participou e falou: a gramática portuguesa diz que uma vez presidente, sempre presidente. Sempre se utiliza o último ou mais importante cargo. Eu sei dessa convenção, Valdir Freire, mas justamente eu quero dar esse significado político de que ali naquela entrevista ficou claro, não só que ele não tem condição de exercer a presidência, no sentido de presidir a oposição pela condição de refém, mas até ele fala: eu tô fora do jogo, é 100 anos, vou viver 120. Ele se colocou e o pessoal ainda quer ficar insistindo. Não, ele precisa da nossa ajuda, não é ele que tem que nos ajudar nesse momento. Por isso eu vou falar ex-presidente Lula sim. Yara Gasperaci falou o seguinte: a agrojornalista Mônica Bergamo estava muito preocupada em saber quem lava as cuecas do Lula. Ridícula. Valmir C. Trindade participou e falou: parabéns, Duplo Expresso, excelente trabalho. É isso, Wellington Calazans. Concluímos aqui a leitura dos superchats. O York está falando o seguinte, para a gente pedir curtida. Tem muita gente assistindo, tivemos uma audiência fenomenal, mas o pessoal não está curtindo. Se você chegou agora, assina o nosso canal. Se você está vendo pelo Facebook, curta a página no Facebook. E mais importante de tudo, vá lá a duploexpresso.com. Na postagem desse programa ou de qualquer artigo, você vai ver um sininho vermelho no canto direito inferior da tela. Você clica nele e você vai receber uma notificação no seu navegador. Inclusive, se você usa o Chrome no celular, até do celular você vai receber cada vez que tiver um conteúdo novo, seja vídeo, seja artigo. Chegou um último aqui, o Valdir Freire voltou e falou: Getúlio Vargas aceitou criar a CSN para produzir aço de segunda classe. Uma exigência dos Estados Unidos. Peraí, Valdir Freire, já tô vendo que você é antivarguista, hein? Que história é essa? Pô, o cara conseguia a fazer a CSN ali num jogo que ele conseguiu para vincular isso à entrada do Brasil na guerra. Você queria que os gringos dessem o estado da arte do aço naquele momento? O cara conseguiu uma coisa que não tinha no Brasil. Então tô vendo que você, de repente, estudou sociologia na USP, hein? Olha, já tô ficando pé atrás. Brincadeira. Wellington Calazans. Rômulus, nunca é demais lembrar que a Lava Jato é a verdadeira anti-Getúlio no Brasil, né? Destruiu a indústria nacional, destruiu as empresas, e Lula, depois que pediu desculpas, foi muito mais intensamente perseguido pela Lava Jato. Então é mais um detalhe aí que nós precisamos analisar, né? Porque o Getúlio Vargas, quando ele se matou, para não acontecer com ele o que está acontecendo com Lula, ele sabia das forças internacionais que estavam tentando roubar o petróleo brasileiro, né? Então, precisamos depois fazer um debate aqui sobre a Lava Jato. Lembrando, né, Wellington, só sobre isso daí, que o Tancredo Neves, né, que o pessoal tem essa idealização do Tancredo Neves era como se fosse um elemento mais de direita no governo Getúlio. Mas o Tancredo Neves levou o recado para o Getúlio Vargas do Chateaubriand, falando o seguinte: desiste da Petrobras que a gente não te derruba. Ele preferiu dar um tiro, né, e conseguiu adiar o entreguismo por 10 anos, até 64, com esse ato, mas se ele pensasse mais nele, ele poderia ter feito isso. Não, vai a Petrobras, já fiz demais, então não, ele se matou para preservar a Petrobras, inclusive. Então, também o Lula está preso por causa do petróleo, né? A gente sabe que a razão principal de tudo que aconteceu no Brasil e eu menciono isso muito no artigo, que isso nunca pode sair da nossa conta, achar que é uma briga paroquial, né? E é a direita, é a esquerda, é o golpista. Não, é jogo de cachorro grande, porque tem 10
trilhões de dólares, possivelmente, como diz o Paulão, o dobro, não é 10 bilhões, não, são 10 trilhões de dólares, possivelmente 20 trilhões de dólares enterrados na costa brasileira, esse é o valor do pré-sal, e a questão do Brasil, com essa riqueza, poder oferecê-la à China. Os Estados Unidos não é só que eles não precisam especificamente do petróleo brasileiro, eles poderiam conseguir outros lugares, é impedir que os chineses, né, as potências eurasianas de uma forma geral, tivessem acesso a isso como estavam tendo. A primeira licitação da partilha, a China entrou lá com a Cono, Sinopec, enfim, a empresa lá chinesa. Então, era esse jogo que estava aqui, jogo de cachorro grande, e não vai ser resolvido com ciranda. Tem que ser coisa grande também, Wellington Calazans. É isso, Patrícia. Você publicou um artigo logo que nós começamos o Duplo Expresso, onde você narrava assim, com muito detalhe a destruição da indústria pesada brasileira pela Lava Jato. Seria bom que a gente voltasse num debate aqui para falar sobre isso, porque esse assunto volta, com essa entrevista de Lula, a ser um assunto indispensável. A Lava Jato não só destruiu, como está a serviço dos Estados Unidos da América, como fez um fundo para ela, para entrar na política. Isso é uma coisa absurda que está acontecendo no Brasil. É mais grave ainda, Wellington, porque eu estou lendo, eu falei até nessa semana para o Romulus, eu estou lendo um livro de um executivo da Alstom que foi pego como refém para que a Alstom fosse vendida para a GE. E, assim, dessa forma que a GE... Para quem não conhece no Brasil, a Alstom, para além da propina do metrô, né? Explica aí o que é a Alstom. É maior que a Odebrecht, como se fosse, sei lá, 5 Odebrecht, né, Patrícia? Então, é porque assim, é um pouco diferente, né? Porque mesmo se a Alstom ela trabalha com trem, turbina, daí tem uma parte que é energia hidrelétrica, e tem outra parte que é gás. Ela que faz, por exemplo, ela é concorrente da Bombardier em relação aos trens, e ela que trabalhou na obra do metrô de São Paulo. A Odebrecht seria elas concorreriam nos submarinos, por exemplo. Seria um ramo que a Odebrecht concorre com a Alstom. Enfim, era um campeão nacional francês importantíssimo, com uma penetração enorme na área de contratação de construções públicas, né, para construção civil na Ásia, que os Estados Unidos não tinham acesso. E o que eles queriam, Patrícia? Não, eles até tinham acesso, mas assim, tava uma briga de foice lá. E a Alstom estava mal das pernas e ela precisava ganhar esse projeto. E aí eles trabalham como todo mundo trabalha, inclusive a GE que começou com essa história de pagar consultor para ganhar a concorrência. A Alstom ganhou, e aí os Estados Unidos começou a perseguir a Alstom por causa disso. Então, é uma história antiga, que começou em 2012, mas eles fizeram isso com a Siemens antes, fizeram isso com várias outras. Ao todo, que ele conta até 2018, foram 18 empresas europeias, sendo 5 empresas francesas. Mas, no final, ele tem uma lista das empresas brasileiras que também sofreram esse tipo de distorção do Departamento de Justiça americano, que foram, em 2016, Odebrecht, Braskem, Embraer e Petrobras. Ele não computou ainda nessa fase essa última multa da Petrobras. Lembrando que o que a Petrobras pagou, os 6 bilhões de dólares que a Petrobras pagou para o Departamento de Justiça americano é o equivalente a toda essa indenização que essas 18 empresas deram para o Departamento de Justiça americano. Eu acho que tem muito pano para manga aí, para a gente falar. A gente está aguardando ansiosamente você produzir esse artigo, mas sem pressão aí, porque você é a nossa mulher múltipla aí, que é mãe, acadêmica, trabalhadora, enfim, dona de casa, como todos nós somos aqui na Europa. Mas, Patrícia, esse artigo seu promete, porque não chegou no Brasil essa história, eu estou até um pouco mais inteirado, mas não tanto quanto você que está lendo esse artigo. Esse sujeito que escreveu esse livro, imagina como se o Marcelo Odebrecht tivesse escrito um livro falando tudo que ele sabe,
não tivesse mais ameaçado, porque o Marcelo Odebrecht ainda está ameaçado, ele está no Brasil, ele não pode falar o que ele sabe, mas imagine se o Marcelo Odebrecht escrevesse um livro falando tudo o que ele sabe de como os Estados Unidos atuaram na Lava Jato. É mais ou menos o que esse livro que a Patrícia está lendo, desse alto executivo da Alstom, que sofreu a mesma coisa, ficou preso nos Estados Unidos, enfim, sem defesa e tal, e com delação premiada e tal. A história é igualzinha, se passou em 2012, então vai ver até que já foi um preparativo ali exportar essa experiência. Então, isso vai ser importantíssimo, Patrícia. Mas eu só queria colocar mais uma empresa na sua lista aí que você colocou, e talvez ele não tenha conhecimento disso ainda, que é a JBS, o nosso campeão nacional que nós construímos com o nosso dinheiro público brasileiro do BNDES corretamente, era para construir mesmo essa empresa. A holding dela já é americana, obra do Henrique Meirelles e deles, e você veja, ele transferindo a holding, porque carne, alimentação é geopolítica na veia, é você ameaçar o chinês de passar fome. Ela virou uma holding americana, sob a jurisdição americana, e você está ouvindo falar de José Batista, Irmãos Batista, não sei o que tal, nada, o cara tá tranquilaço, ele se acertou com o pessoal lá, e a campeã nacional que a gente criou com o dinheiro do BNDES, não é mais brasileira, é americana. Eu acho que tinha que ter tido essa operação, mas já falei até com pessoas do BNDES que participaram dessa operação. Fizeram uma barbeiragem, porque tinha que ter uma Golden Share brasileira, uma participação do Estado, e falar assim, não, a gente... Como que assim você dá bilhões e bilhões para o cara sair adquirindo empresas no mundo e ele pode mudar agora a sede para os Estados Unidos? De maneira nenhuma. Então, foi uma barbeiragem grossa ali do BNDES, embora fosse correto fazer isso. Wellington Calazans. Rômulus, muito obrigado por hoje. Patrícia também. Poderia ter falado um pouquinho mais, Patrícia. Opa, tá cortado seu microfone, fala aí. Desculpa, tem ainda acho que um superchat para ler, Rômulus. Deixa eu ver aqui, é verdade, eu acho que chegou um último aqui, que é do Mobilidade, que falou, Duplo Expresso, obrigado por vocês existirem. Análises lúcidas. É isso, Wellington Calazans. Agora sim, então, um grande abraço, Patrícia, Rômulus. Nada, chegou mais um enquanto isso, Wellington, desculpa, olha só. Valdir Freire voltou, Valdir Freire é o que tá aqui querendo pegar no pé do Getúlio Vargas, ó. Valdir Freire, já tô com o pé atrás com você, hein, ó. Ele falou o seguinte, ó, acabo de voltar do Irã e descobri que muitas empresas estadunidenses estão presentes no Irã, inclusive a Coca-Cola. Muita hipocrisia. É isso. Pois é, quem não deve estar feliz agora assistindo televisão é Luiz Inácio Lula da Silva. O Bahia está vencendo 3-1 o Corinthians. Lula, tem que engolir essa aí do Bahia. Para encerrar esse debate de hoje, obrigado a toda a equipe do Duplo Expresso, Camila, Carlos Krebs e Orkchaio, que está aí no estaleiro, mas está voltando aos poucos. Participou bastante hoje, inclusive informando o resultado do jogo. E eu quero dizer que esse debate, discordar de Lula não significa desrespeitar Lula. Quando nós falamos que Lula falhou, ele também já reconheceu isso. E nunca é demais buscar justiça. E Lula é uma pessoa injustiçada. Por isso, ao invés de falarmos sobre Lula livre, vamos falar sobre Lula injustiçado, para pegar realmente quem está promovendo essa terra arrasada do Brasil do momento, que é essa Lava Jato, esse pessoal da justiça que invadiu a política, com a ajuda de Tasso Genro, com a ajuda de Zé Cardoso, de Dilma Rousseff, e que Lula, por questão política, não pode falar ainda abertamente assim. Obrigado, Rômulo, obrigado, Patrícia, obrigado a você que assistiu. Então, um último comentário, eu queria fazer o seguinte, reforçar, nós aqui estamos analisando as consequências políticas, ninguém está fazendo juízo moral sobre o Lula, porque até a minha religião, pelo menos, não permite que eu faça juízo moral, né? Eu não posso julgar para não ser julgado. Então, tem isso também, mas ninguém está fazendo juízo moral, nós estamos tirando consequências políticas do que ele falou, e isso é impositivo que a gente faça isso, porque a gente precisa batalhar pela sobrevivência do Estado Nacional Brasileiro, e a gente não está exigindo que o Lula tivesse feito nada diferente do que ele fez, do que ele falou. Era esperado. Mesmo assim, ele ainda conseguiu meter uns recados aí, que é o que a gente tentou destrinchar aqui, mas a gente não queria outras coisas, que ele falasse isso, que ele virasse o Che Guevara de repente lá. Não. A gente tem plena consciência de que hoje ele é um refém, mas a gente tira as consequências disso. E para mim, a principal consequência dessa é que a gente não pode, de forma nenhuma, esperar que ele seja ainda a alavanca para implodir o golpe. Não, implodindo o golpe, que depende da gente, não tem mais como a gente delegar essa responsabilidade, é assim que a gente pode ajudar ele. Essa é a ordem dos fatores, como colocou o Piero. Wellington.
Valeu. Então, tá tudo dito. Grande abraço, felicidades para você e espero estar aqui com algum vídeo em breve. Vou assistir amanhã cedão do Brasil, mas não tão cedão daqui, ao Duplo Expresso. Boa noite e até o próximo programa.